esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos nos sentar? Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos então vivenciando com muita alegria o 10º domingo do tempo comum. Passamos as solenidades próprias, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi. Ontem fizemos a leitura aí do Evangelho da viúva, Ninguém é tão rico que não tem nada para receber, nem tão pobre que não tem nada para ofertar. E hoje a liturgia nos oferece, na primeira leitura, nos apresenta a queda dos nossos primeiros pais. Pois bem, vamos nos voltar então para o livro de Gênesis, essa leitura que foi proferida de forma muito clara, e entender um pouco como isso está ligado ao Evangelho, como está ligado também à nossa vida. Meus irmãos e irmãs, a serpente foi ela quem realizou essa obra contra Deus. O pecado é obra do inimigo, o pecado ele está para nós por meio do inimigo. Por isso nós devemos estar atentos e vigilantes, pois o inimigo ele se move colaborando contra a vontade de Deus, contra os filhos de Deus. Estar atento e atentos à escuta da palavra de Deus. Pois Eva
que já havia recebido uma orientação de Deus, ela não escutou mais. Ela trocou a palavra de Deus por uma outra palavra, que era algo que ia contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos assim também, né? Nós trocamos a vontade de Deus pelas nossas próprias vontades, por vontades que não são de Deus, por vontades que não nos levam a um caminho de santidade, por vontades que não nos levam a Deus. E acabamos também levando outras pessoas para essas situações, levando outras pessoas também para o pecado. Eva fez isso, acabou ouvindo a serpente e foi partilhar daquilo com Adão. Ao invés dela levar Adão para Deus, ela acabou carregando também ele para o pecado. E ele também, ao invés de controlar aquela situação, acabou ambos caindo no pecado. É preciso estarmos atentos à escuta da palavra de Deus. Como diz a palavra, né, quem está em pé, cuidado para não cair. Quando nós rompemos com Deus, nós acabamos nos afastando de Deus. Aí vem a vergonha, Adão se afasta, se esconde, né? Vem o medo, Adão tem medo daquilo que ele fez. Assim também acontece conosco, né? Nós nos afastamos, nós nos escondemos, nós sentimos medo. Mas, meus queridos irmãos, não se preocupem, nós sempre estaremos ligados à aliança com Deus. Deus não nos abandona. E assim como Ele fez com Adão, Ele o chamou, né? Adão, Adão, Adão escondido ali no meio do jardim, Deus também continuamente vem nos chamar, dia após dia, em meio às nossas quedas, em meio às nossas noites escuras de sofrimento, em meio aos nossos tormentos das nossas mazelas, Deus também vem nos chamar, pois existe uma aliança com cada um de nós, e essa aliança, ela não é desfeita quando nós caímos, mas é preciso também buscarmos a reconciliação. Muitas vezes, né, nós nos afastamos de Deus e não buscamos nos reconciliar com Deus. Esses dias atendi uma confissão lá na China, né? Acho que até já contei aqui. Aí eu perguntei para a pessoa, né? Eu sempre pergunto logo no início, né? Quanto tempo que você não se confessa? Aí ela falou, padre, me confessei no meu casamento. Aí o padre falou, não, deve ser, casou em janeiro, né? Talvez em fevereiro, né? Eu falei, e quando é que foi? Padre, tem 25 anos. Olha só, né? 25 anos. Aí eu, para continuar na situação, perguntei, você não achou nenhum padre nesses 25 anos, né? Aí ela riu e nós continuamos a confissão. Meus queridos, por meio do nosso batismo, nós somos lavados do pecado original. E depois isso acontece também todas as vezes que nós buscamos o sacramento da reconciliação. Nós somos novamente lavados dos nossos pecados, daqueles pecados cometidos. Busquem se reconciliar com Deus, busquem estar na graça de Deus, na amizade com Deus. O Evangelho vai dizer que os verdadeiros parentes de Jesus são aqueles que confiam no Senhor. Como eu disse logo no início, né, o Evangelho de ontem nos apresentava aquela pobre viúva que não tinha nada, vivia da providência. As últimas moedas que ela tinha, ela entregou como oferta no templo. O que essa mulher pensou do seu futuro? Se ela ia ter o que comer no outro dia? Como que seria o outro dia? Nada disso importava mais, pois ela entregou tudo aquilo que ela tinha para ter tudo aquilo que realmente importava, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também deve ser a nossa vida. Quem confia em Deus se entrega totalmente a Deus. É como se Deus conduzisse a nossa vida. É como não? Deus conduz a vida de quem se entrega totalmente a Ele. Meus queridos, confiança no Senhor. O Senhor não nos abandona. Ao olharmos para Jesus,
nós vamos ver que ele não fez nada que não fosse pela vontade do Pai. Se colocou inteiramente sempre na vontade de Deus. Quando Eva já não ouve mais a Deus, ela já passa a fazer as próprias vontades. Estejamos atentos. Muitas vezes nós também estamos nessas situações, né? Não é que seja feita a vontade de Deus, mas que seja feita a minha vontade e que Deus atenda a minha necessidade, né? Não é assim muitas vezes? Nós queremos algo, suplicamos a Deus, mas nós não entregamos a Deus a nossa vida, as nossas necessidades. Nós temos que estar atento a essa inclinação que muitas vezes acaba consumindo o nosso coração. Aquilo que os nossos primeiros pais nos ensinaram, né? Entrou na nossa vida, essa desobediência a Deus. Nós aprendemos por meio de Jesus que o caminho é outro. Nós devemos continuar, caminhar sempre na presença de Deus, numa entrega total a Deus, uma entrega definitiva a Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil, as mazelas nos consomem, as noites tristes nos consomem, nós vamos acabando sendo levados por essas tristezas. Mas quem tem um Deus que morreu por você, que sofreu tudo aquilo que sofreu na sua paixão, que ressuscitou por nós, não pode deixar que esse vazio consuma o seu coração, que essa tristeza consuma o seu coração. Deixe que Deus assuma esse vazio e seja lugar na sua vida. A alegria deve estar presente na nossa vida, pois o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da alegria.